Avô Panayotis. De vez em quando o avô Panayotis, pai do meu pai, nos visitava, era possível ver aquele homem alto e magro se voltar preocupado para meu pai. Deixe a criança em paz, o que você está dizendo para ela? Deixe-a tranquila, ela ainda é muito nova. Ela deveria estar correndo e brincando, aproveitando essa idade. Você pode falar com ela quando ela estiver velha o suficiente para estudar. Ah, avô, querido avô. Como ele era diferente do meu pai. Sim, pai era gentil e doce, cheio de vida, mas calmo e tão alto. O avô era do tipo militar, de corpo esguio, alto, com olhos que brilhavam e faiscavam sempre que falava sobre os tempos em que era jovem servindo no exército britânico. Tudo parecia tão irreal quando ele falava dessa maneira, pontuado por seus gestos vibrantes e presença imponente. O avô costumava me provocar dizendo, você é minha primeira neta. Claro que eu preferiria um menino, mas não importa. Vou te chamar de meu menino. Quero te ensinar tantas coisas, contar tantas coisas, mas primeiro você precisa crescer. Quero que você seja forte. Pai romperia, não, eu não quero que minha filha se transforme em uma soldado, e o avô responderia, bem, eu suponho que você gostaria que ela fosse tão delicada quanto você, sem dúvida. Era cômico assistir esses dois homens, que me amavam tanto, brigando sobre o que cada um, em sua própria mente, achava ser melhor para mim. Talvez isso tenha me ajudado na vida mais tarde, vendo como o avô havia vivido sua vida e como o pai a sua. Eu o sinto tão frequentemente dentro de mim. Um, duro e forte, que sabia de tudo, como agir e se comportar na vida e na sociedade, sempre seguro de si. O outro suave e delicado, de natureza mansa. Dois lados contraditórios contidos na mesma pessoa, eu. Eu frequentemente me lembro quando estávamos sentados à mesa. O avô se sentaria ao meu lado me observando discretamente, observando meus modos, vendo se eu segurava o garfo e a faca corretamente, se eu falava educadamente e me certificava de esperar minha vez de ser servida. Se eu tentasse acrescentar algo que estava fora do lugar, ele me lançava um olhar severo como se dissesse, não é sua vez de falar, você é muito jovem, deixe os adultos falarem. Olhando para ele, eu fechava a boca, sorria e aguardava minha vez. Muitas vezes, quando a refeição terminava, ele me puxava de lado e me levava para ver seu armário, que ele sempre mantinha trancado em seu quarto. Venha, deixe-me mostrar, ele diria. O que é isso, vô? Quero mostrar algo muito importante. Algo do passado. Ele abriu o armário e lentamente puxou a gaveta com grande reverência. Retirou um rolo de papel coberto de assinaturas do rei da Inglaterra. Tirando uma medalha, ele me olharia gravemente e diria, isso é em reconhecimento aos meus serviços ao país porque lutei ao lado da Inglaterra. Eles me concederam este título, que passa justamente para seu pai e depois para você, seu primogênito. Você é o fim da linha. Quero que você, quando chegar a hora, se orgulhe disso e mantenha isso seguro em sua posse. Mas, vô, eu ri, você estava lutando nas batalhas, não eu. Você lutou na guerra, o que eu fiz? Nada. Eu não fiz nada para merecer isso. Não, é verdade, mas é para você me lembrar, para lembrar que seu avô serviu fielmente a este país. Bem, mas não é nosso país. Não, disse o avô, quando você crescer vai entender. E, para mim, a Inglaterra é meio que meu país, sim, mas eu sou grego, não tenho sangue inglês nem alemão como você. Eu, na verdade, você tem, mas se você se sente grego, tudo bem para mim, acrescentou ele rindo, e nós olharíamos para o pergaminho e falaríamos sobre ele como iguais. Ríamos, conversávamos e caminhávamos juntos no jardim sentados sob a enorme palmeira. Lá, eu me sentaria e ouviria suas histórias, as histórias de sua vida. Era divertido ver esse homem idoso levando uma criança pela mão, falando e explicando todo tipo de coisas que muitas vezes estavam além da sua compreensão. No entanto, eu adorava ouvi-lo tanto, olhar aqueles olhos azuis reminiscentes dos céus, tão claros e azuis eram, tão diferentes dos olhos castanhos de meu pai. O avô me levantaria carinhosamente, me abraçaria pelos ombros e diria sorrindo, como eu queria que você fosse um menino, como eu queria viver para te ver no exército. Eu ri, sim, vô, eu também. Eu adoraria ir para o exército, mas claro que não como soldado. Não, não, claro que não. Pelo menos um general, ele riria. Eu naturalmente concordaria com ele. Pai observaria e sorria condescendentemente, obviamente não aprovando esse tipo de conversa. Sempre que ele nos repreendia, o avô interrompia, pare, estou falando com minha neta, você pode ir para a cozinha e fazer uma xícara de café. Ah, então, diria pai, mas ela é minha filha. Isso me enfurecia, pare vocês dois neste instante. Parem de discutir. Eu não pertenço a ninguém, eu pertenço apenas a mim mesma. Agora, tendo crescido, eu frequentemente me pergunto se realmente pertencemos a nós mesmos. Às vezes, penso que outra pessoa está no controle, e isso está além de nossos meios. Na verdade, aqui ao lado do meu pai, eu frequentemente sou envolvida por esse pensamento, mas claro, agora eu entendo algo muito maior. Depois de certa idade, embora não possamos reivindicar o controle sobre nosso corpo material, eu sinceramente acredito que podemos aprender a controlar nosso verdadeiro eu. Pai, quando te vejo agora tentando se mover na cama, lembro-me da época em que estávamos no Brasil para suas palestras. Andando juntos nos jardins, eu me perderia e seguiria em frente. Você me chamaria, Iota querida, desacelere. O espírito está realmente disposto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, seu corpo não consegue mais acompanhar seu voo espiritual, carrega o pesado fardo de seus 82 anos. 82 anos. Eu me pergunto, pai, se eu chegar à sua idade, terei sua brilhante mente e espírito? Terei sua resistência, sua paciência, esse olhar pacífico? Sei que ainda tenho muito que fazer e um longo caminho pela frente, mas prometo que a cada passo do caminho olharei e ouvirei tudo que você me ensinou, tudo que você me mostrou vai guiar e iluminar meu caminho. É tão difícil fazer sempre o que deve ser feito, mas farei o meu melhor, o meu melhor. Eu prometo. Hashtag uma comunicação íntima.
A tristeza me invade hoje, enquanto reflito sobre o que está acontecendo em meu pequeno país, a injustiça e a dor que se espalham como um vento carregado de doença. Sempre que sentimentos assim me dominam, vou ao cemitério. Arrumo as flores, acendo a vela, cuido do túmulo e me sento. Sei que meu pai não está lá, sua alma e espírito partiram, mas seus restos amorosos descansam ali em paz, então busco qualquer conforto que possa e me acomodo ao seu lado. Lá, em confiança, falo com ele à minha maneira, aliviando o peso do meu coração. Conto-lhe tudo o que acontece, desejando meu pai comigo como antigamente, quando ele falava e me confortava, aliviando o aperto em meu coração. Aguardo, sabendo secretamente o que ele tem a me dizer. E novamente faço uma pausa e escuto. Para quê? É o som do vento nas árvores ou é a sua voz amorosa? Sim, pai, estou ouvindo. Nossa comunicação silenciosa começa. Querido, você deve ser forte e preparado. Esteja sempre pronto e atento para ajudar aqueles que pedirem a você e aos nossos círculos, ao fonte da vida. Digo fonte da vida porque que tipo de vida é essa que as pessoas têm hoje? A maioria não é melhor que os animais, submersa em incerteza, ansiedade, dor e miséria, ódio e confusão. Portanto, esteja preparado. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, o Lucas 10 horas e 2 minutos. Aqueles que deveriam servir nas vinhas estão se matando, os lobos estão devorando as ovelhas e os pastores estão brigando entre si. Você deve estar alerta e atento, mas calmo e sereno, nunca desejando representar qualquer autoridade terrena. Lembre-se, meu reino não é deste mundo, o João 18 horas e 36 minutos. Você deve ser uma luz no caminho turbulento dos homens, e uma mão estendida pronta para apoiar aqueles que estão tropeçando. Seja o abraço caloroso que conforta os aflitos, sempre pronto para enxugar as lágrimas e o sangue de seus ferimentos. O que você precisará? Certamente conhecimento, que eu lhe darei. Conhecimento imensurável. Seu coração se tornará um sol de amor brilhando de dentro com a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, o João 1 hora e 9 minutos, como disse nosso amadíssimo Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Preste atenção a este ponto, amai-vos uns aos outros, o João 13 horas e 35 minutos. Você possui conhecimento teórico e prático suficientes, mas se deseja avançar, deve conhecer a si mesmo como uma personalidade permanente, seu verdadeiro eu alma, o ser eterno, seu verdadeiro eu na expressão tempo e espaço. Daí, gradualmente, você entrará no reino dos céus dentro de si. Para se expressar mais plenamente. Que alegria maior pode haver do que o prazer de descobrir a verdade e a realidade do que diz respeito à verdadeira natureza do seu verdadeiro eu? Chegará um momento em que você descobrirá o que é como amor e vida, vida eterna e autoconsciência, ou mais corretamente, como teose autoconsciente, porque é para lá que o fim da estrada leva. Sei que você está ciente do fato de que o homem é um ser eterno, a personalidade permanente, eu autoconsciente. Além disso, ensinei você a estudar sua atual expressão terrena tempo-espaço de si mesmo, que também está dotada de autoconsciência especial. O que chamamos hoje de autoconsciência da personalidade presente não passa de um nome, com desejos, fraquezas, pensamentos, ambições, paixões, uma personalidade sofredora, que muitos aceitam como seu verdadeiro eu. Além disso, você agora deve ser capaz de distinguir seu eu como mestre das condições da vida, uma verdadeira autoconsciência na verdade e na luz, daquela do eu confuso, enfeitiçado pelo encanto do material, o eu terreno ambicioso que luta e não passa de uma mera sombra do eu. O que mais senão um eu carregando um nome e um corpo material, com desejos e pensamentos, uma entidade sujeita à mudança contínua. Agora, essa personalidade atual deve ser transmutada para seu verdadeiro eu. Como isso pode ser alcançado? Somente quando você tiver estudado cuidadosamente a personalidade atual, que você considerará como a sombra do seu verdadeiro eu. Em outras palavras, uma entidade que não está completamente separada de seu eu, mas que também não é seu eu. Seu comportamento não o prende a ela de forma alguma nem o mancha, mas obriga você a purificá-la e guiá-la com o objetivo final de sua transmutação para seu verdadeiro eu. Quando a transmutação ocorrer, você sentirá então seu verdadeiro eu real, uma personalidade purificada e autoconsciente. A personalidade atual deixará de ser um ruído rebelde, aquele que disputa, atormenta e mente, aquele que de fato infligiu todo o sofrimento a si mesmo. Pois agora é um espelho cristalino no tempo e espaço no qual a personalidade permanente se reflete claramente. O espelho da personalidade. Nossa personalidade atual é um espelho que aceita como verdade tudo que é refletido nele como sendo seu verdadeiro eu. O que vemos refletido até agora? Apenas coisas materiais. Olhe para as pessoas ao seu redor, um nome dado ao nascer, a imagem de nosso corpo material. O que mais? Suas ambições, desejos, pensamentos, fraquezas, fascinações, um total de atrações de desejo, em outras palavras, uma confusão, um caos total. Uma massa de energia que chamamos de subconsciente. Como dissemos até agora, esse espelho se considera aquilo que é refletido nele e se torna um com o que o atrai. Apenas examine sua personalidade atual. Você não é a soma total de seus desejos? Muitos chamam esses desejos de objetivos ou aspirações. Eles apenas os cobrem com o nome que carregam hoje e os cercam com a imagem material grosseira que reconhecem como eles mesmos. São Paulo, o apóstolo das nações, disse: morro diariamente, e verdadeiramente, vemos as pessoas diariamente abandonando seus desejos, pensamentos e objetivos, apenas para substituí-los por novos. O feitiço do encantamento material é difícil de quebrar e constantemente inspira novos desejos. Essas atrações de desejo se tornam como o terrível monstro Hidra de Lerna, que era capaz de regenerar cada cabeça cortada com duas novas. O desejo no homem foi formado uma vez em resposta à necessidade. Se procurarmos em nosso subconsciente, descobriremos que a necessidade de sobrevivência sempre existiu e ainda pode ser rastreada hoje em dia em todo organismo vivo como um instinto. Em relação ao ser humano vivendo como uma personalidade atual, um eu autoconsciente, percebemos que esse mecanismo vital e protetor é indispensável para a sobrevivência no mundo material.
Eu até o chamaria de abençoado e santo, mas agora se tornou em grande parte uma expressão maligna, um desejo escravizador, um propósito cego na escuridão e na ignorância, buscando possuir a personalidade que o abriga. O homem ficou envolvido na matéria, ligado por condições profanas que o atraem e intoxicam, tornando sua personalidade atual irracional. É vital que você comece a analisar todas essas condições que emergirão de seu subconsciente, aquela parte de sua alma autoconsciente da personalidade permanente em sua sabedoria total e onisciência. Essa introspecção levará a descobrir o quê? Que não há necessidade de nosso subconsciente descobrir nada. Ele está totalmente ciente de que apenas examinando as situações cotidianas, virá à luz daquilo que é o sombra, nossa personalidade atual, deve aprender. É então que todos os nossos pensamentos e desejos estarão sob estreita supervisão, assim como nossos objetivos e metas, e então nossa vida estará em completa harmonia com a lei divina. Isso é o que você deve fazer, meu filho. Involuntariamente, uma pergunta surge em meus lábios: como posso ajudar todas essas pessoas que vejo se debatendo em seus problemas? Estou sozinho, pai? Nunca considere todas essas pessoas, seus semelhantes humanos, como sendo menos que você. Ninguém nascido do homem é mais alto que o Filho de Deus, Jesus Cristo mais amado, o Logos Todo-Poderoso que se fez carne e foi assimilado no corpo material e personalidade de Jesus Cristo. Ele se curvou e lavou os pés de seus apóstolos, incluindo os de Judas, que logo o trairiam. Ele banhou e beijou os pés sujos de todos. Você deve considerar cada ser humano como ele fez. Ame e ajude a todos. Ninguém é inferior nem você é superior. Dentro de cada um está a faísca divina, a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, o João 1h09. O Logos Pão Universal habita dentro de todas essas pessoas, fazendo-as desenvolver sua autoconsciência individual. Nosso corpo material é o templo de Deus, no qual nossa alma autoconsciente como nossa personalidade permanente habita. Todos os homens são os mesmos seres, descendentes do Ser Absoluto, o Logos Cristo e o Espírito Santo, compartilhando uma natureza comum como sabedoria total, poder total e amor total. Amor total. Olho ao meu redor. A hora já passou. Hora de ir para casa, tenho muito o que fazer. O advento de 25 de março está próximo. Para nós cristãos, esta data comemora uma ocasião religiosa muito importante. No entanto, para nossa família é um pouco diferente, já que também é o aniversário da minha irmã, por isso decidi ir a Nicósia em busca de seu presente habitual. Caí em minha habitual reverie, bastante comum ultimamente, estimulada pela necessidade de trabalhar em meu livro. Tudo agora parece de alguma forma conectado de uma forma ou de outra a profundas e preciosas memórias que, a menor provocação, tem razão para surgir. A natureza da minha missão sendo assim, naturalmente traz à mente uma discussão que tive com meu pai em relação à Virgem Maria. Era 25 de março novamente, o dia em que a ortodoxia cristã celebra a Anunciação da Virgem Maria. Este dia é dedicado à Virgem Maria, por quê? Perguntei. Pai olhou para mim. Disse ele, estamos falando sobre a Virgem Maria e o que ela representa para nós cristãos ortodoxos, o que ela é para os católicos e o que a Virgem Maria representa em geral para todos os cristãos. Sim, quase para mim mesma, quem é realmente a Virgem Mãe? Para nós, a Virgem Maria, assim como Logos Cristo, não é apenas uma pessoa histórica, ele começa, quero dizer, Jesus Cristo não é apenas uma pessoa que caminhou descalça pelas ruas de Jerusalém, pregando a seus discípulos no Monte das Oliveiras sobre o amor. Ele é o Logos Pão Universal. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, declarou ele, João 8h58, referindo-se a certo outro eu em seu corpo material. Assim, ele insinuou que ele é, no infinito presente eterno, antes que as montanhas e a terra existissem. E quanto à Virgem Maria, a casta, a Santa Mãe? A Virgem que a Igreja acredita ter dado à luz Jesus e manteve sua virgindade? Isso é possível, pode-se perguntar. Mas claro que sim. O corpo de Cristo foi concebido através da Imaculada Conceição, assim como a Virgem Maria. Isso significa que ele não possuía um corpo material como nós, mas um corpo etérico, facilitando assim sua passagem para o mundo e deixando a virgindade da Santa Mãe intacta. Agora, você. Pai perguntou, com seu característico gesto de balançar a mão, por que a necessidade? E seria errado se ele tivesse entrado no mundo da maneira usual, como todos os outros? Nada de errado, é claro, mas era uma questão de ordem, pode-se dizer. Vou dar um exemplo para esclarecer meu ponto. Suponha que um grande concerto esteja sendo realizado com muitas pessoas comparecendo. Entre elas, há uma que entra na sala de concerto com barulho, empurrando a cadeira e perturbando todos ao seu redor. Por quê? Porque não tem o devido entendimento do que está acontecendo. Agora, outra pessoa, amante da música, que está totalmente consciente de onde está e sabe por que está ali, entra na ponta dos pés e silenciosamente toma seu lugar, sem causar perturbação alguma. Qual a diferença entre o primeiro e o segundo homem? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco Cristo veio a este mundo. Nós também viemos ao mundo. Ele viu os universos, o mundo material bruto e o ambiente material. Tudo, como uma unidade, era e sempre é o templo de seu pai. Ele não fez barulho. Ele sabia. Tudo isso eram suas obras, as obras de seu pai, silenciosas, harmoniosas, belas e finas. Não é assim a criação para nós? Alguém já ouviu a natureza germinando? O brotar das sementes? Os botões crescendo nas árvores, transformando-se em flores perfumadas e depois em frutos? A criação não faz barulho, nem o Criador, asterisco asterisco. O Jesus Cristo encarnado nasceu da Virgem Maria como a expressão mais completa do Logos Pão Universal. A Virgem Maria? Como se falasse consigo mesmo, talvez o arcanjo mais perfeito nas ordens arcangélicos que são chamados autoridades. Nossa igreja a chama de a permeadora dos 7 céus. Em que aspecto? No espaço. Como o estado. Ela é a mais pura, nascida na terra de Joaquim e Ana também através da Imaculada Conceição. Ela era uma mulher como qualquer outra mulher como corpo material bruto e personalidade consciente.
No entanto, como ela era por dentro, você sabe? Ele me perguntou, asterisco asterisco. Como? Perguntei em espanto. Ela foi, e será sempre a autoridade pan-universal, a permeadora dos 7 céus. Aquele que podia expandir-se por todos os universos nos céus como consciência. Você sabe o que é consciência? O que você entende desta palavra? Ele me olhou sorrindo com a maneira como eu olhava, de olhos arregalados e boca aberta, ansioso por absorver tudo de suas palavras e viver através de sua experiência. Consciência, ele disse, pondo fim à minha impaciência, é a característica da vida. Vamos dividi-la em subconsciente e consciência, o chamado estado consciente, mas outro estado que nos dá um centro de existência com uma forma de autoconsciência. Esta é a característica principal dos humanos. Assim, consciência, subconsciente e até mesmo superconsciência são todos iguais. Todas as ordens arcangélicos dentro do Espírito Santo podem, portanto, expandir-se pelos universos em toda a criação em sabedoria total. Por um lado, temos o sistema arcangelo e por outro a raça humana, como nossa igreja tão corretamente afirma, asterisco asterisco. O que exatamente caracteriza a humanidade é a condição de vida que chamamos de autoconsciência ou consciência de si. Agora, o que é autoconsciência e como podemos distingui-la da consciência simples? Não há estado de autoconsciência que não inclua todos os níveis de consciência, o subconsciente, o consciente e o superconsciente, sendo todos suas características. Inversamente, a autoconsciência relaciona-se com nossa capacidade inerente ou melhor natureza de ser consciente de nós mesmos e não apenas dos vários fenômenos da vida. No entanto, existem ordens arcangélicos, que possuem sabedoria total, poder total e bondade total que são expressas como subconsciência, consciência e superconsciência sem necessariamente manifestar autoconsciência. Somente o homem que é uma alma autoconsciente entidade eterna, expressa a autoconsciência nos reinos da vida. O simples fato de um homem ser autoconsciente nos dá prova adequada de que ele é uma entidade eterna, não uma criatura mortal, mas um ser imortal com alma autoconsciente, asterisco asterisco. Não há palavras adequadas para expressar esses estados. Para conhecê-los você deve experimentá-los você mesmo através da exosomatose, não do corpo material, mas do psíquico e noético. Essas 3 formas de exosomatose são necessárias para entrar nesta realidade. Acredite em mim, não há nada no cosmos que prometa maior alegria do que isso. Conhece-te a ti mesmo, ou conhecer-se como uma entidade autoconsciente nos universos. Ele me abraçou com infinita ternura dizendo, estou com você agora e para sempre, em tudo o que você precisar. Sinto, porém, que você está cansada, então continuaremos esta tarde se você quiser. Antes que eu pudesse responder, minha mãe chamou, claro que sim, agora para o almoço. Durante a refeição fiquei pensando, deveria adiar nós. Queria adiar nossa conversa para mais tarde, para poder organizar tudo o que meu pai havia dito em minha mente. No entanto, não era do tipo que deixava as coisas pela metade. Portanto, à tarde, depois de fazer minha lição de casa, encontrei meu pai lendo em seu escritório. Bati timidamente na porta. Posso entrar, pai? Estou te perturbando? Ele levantou os olhos com um sorriso e fez um sinal de permissão. O escritório do meu pai sempre me proporcionava uma sensação de segurança e paz infinitas quando ele estava lá. Sentei-me. Então, ele disse, seus olhos transbordando tanta ternura e afeição, e o que é autoconsciência? 1. Sentir-se constrangida. Eu sou Iota, uma personalidade autoconsciente, mas também sou uma personalidade permanente, uma personalidade autoconsciente atual, assim como uma alma autoconsciente. No entanto, acrescentei, sou uma personalidade autoconsciente atual. Existe alguma diferença entre uma personalidade, a outra e a outra? Sim, ele disse sorrindo, uma diferença enorme. Posso ver a luz em uma vela, uma lâmpada elétrica e o sol, todos os 3 derivam do elemento fogo. Mas quanto fogo há em uma vela acesa, uma lâmpada ou o sol? Qual desses é a personalidade autoconsciente atual de Iota? Além de vagar em autoconsciência, dizendo que eu sou Iota e sabendo sobre esse eu a partir da soma total de seus elementos de desejo? Esses elementos pertencem aos seus objetivos, ações e pensamentos, que estão todos sujeitos a mudanças constantes. Assim, a chamada personalidade autoconsciente está em constante mudança, como um centro receptor de impressões. É o perecível, corruptível, que se tornará o imortal, e o mortal que vestirá a imortalidade, o primeira epístola de Paulo aos Coríntios 15h53. A parte eterna é como um centro que recebe impressões, mas e quanto ao perímetro e à superfície? Muda constantemente. Então, você vê, a autoconsciência no homem está em diferentes estágios de desenvolvimento. A autoconsciência pode ser encontrada em homens das cavernas e em todos os tipos de pessoas ao nosso redor, os astutos, os bons e os maus, como os chamamos, no ladrão ou no santo. O termo autoconsciência se torna muito limitado quando associado a um nome. Gradualmente, começaremos a estudar nossa própria personalidade autoconsciente e a de todos os outros, e a ver como sendo a soma total de todos os estágios anteriores de autoconsciência e experiências. A autoconsciência inclui uma profundidade ainda maior, que chamamos de subconsciente. É aqui que muitos estudos e exercícios psiconoéticos progressivamente executados são necessários para tirarmos as conclusões corretas. Perceberemos que agora estamos entrando em outro tipo de autoconsciência, muito mais ampla e muito maior. À medida que progredimos mais profundamente para dentro, chegaremos à chamada superconsciência. Aqui, na superconsciência reside nossa santidade. Glória ao glorificado. Glória ao coroado com a coroa eterna. Glória aos que agem em teu nome. Observe essas frases. O que significa o glória ao glorificado? E o glória ao coroado? Qual é o significado de glória? Não tenhamos ilusões. Não se refere àquele que saiu de um estado de autoconsciência, um estado com um nome, para um estado da chamada superconsciência? Certamente, Deus glorificou essa pessoa, através de seus próprios esforços, é claro, através de sua retidão e purificação. Certamente isso é glória, mas nenhum dos santos jamais intencionalmente pretendia essa glória. Glória ao coroado, isso significa que um santo foi coroado?
O que é esta coroa eterna de que fala a igreja? O que é isso? Não é outro senão o disco sagrado ao redor da cabeça e a esfera sagrada, que dá a alguém a capacidade de alcançar a exosomatose e expandir-se na consciência cósmica. Esta é a coroa. Sem essa capacidade, não podemos alcançar o estado que chamamos de santidade hoje. A essência espiritual desse estado é o amor total. É a expansão dentro e ao redor do planeta. No planeta que habitamos, encontramos esses estados de consciência e autoconsciência em que nos movemos e vivemos. Consequentemente, neste exato momento em que falamos, movemos-nos na autoconsciência universal do ser absoluto, do amor, do qual ganhamos nossa força e energia, vendo que fazemos parte dele. Ao mesmo tempo, contida neste estado, assim como dentro de nós, há uma infinidade de frequências mais altas pertencentes a todos os santos, a mais alta delas sendo a da Virgem Maria, a permeadora dos 7 céus. Mais corretamente, são as frequências da Mãe do e de tudo. Você sempre sentirá o amor dela. Mesmo o maior pecador da terra, que deveria pedir ajuda a ela, ela viria em seu auxílio porque todos estamos contidos nessa imensa autoconsciência super que chamamos de a Virgem. Ela está em nós e nós estamos nela. Um silêncio mortal reinou na sala. Ainda consigo ouvir a voz do meu pai enquanto tentava absorver o significado do que havia ouvido. Quebrei o silêncio com uma pergunta: como é que uma estátua ou ícone da Virgem Maria pode realizar milagres? É real ou ilusão? Não é ilusão, é uma realidade. Cada pensamento exerce poder, contém energia, e os pensamentos de massa são muito poderosos e podem transformar uma estátua ou ícone em um poderoso talismã. Tomemos como exemplo a estátua da Virgem em Lourdes, ou o ícone na ilha de Tinos na Grécia, o mosteiro da Virgem em Kikos em Chipre e tantos outros. Sei que você vai me perguntar, como é que alguns ícones realizam milagres e outros não? Esteja ciente de que qualquer estátua ou ícone da Virgem Maria pode nos ajudar a entrar em contato com a autoconsciência da Virgem e criar um milagre, desde que você entre em contato com ela. Em outras palavras, obtenha a bênção dela. Os ícones mencionados anteriormente estão saturados de tanta energia e poder que é mais fácil para um devoto ir até ela em profunda emoção no dia real de sua celebração, a sintonia então é mais fácil e melhor. Assim, temos o fenômeno que chamamos de milagre. Basta sintonizar-se para obter conscientemente sua ajuda. Isso não se aplica apenas à Virgem, mas também a todos os santos. Quanto à materialização da Virgem Maria, muitos afirmam tê-la visto ou um dos santos em extrema necessidade. Eles podem até vê-la materializada na imagem da mulher que ela já foi quando vive em um corpo humano. A Virgem Maria, a que está neste planeta, está limitada a esta única imagem na forma material ou etérica. E ela está sendo vista neste momento apenas por mim ou está aparecendo simultaneamente para outra pessoa também? Ela pode criar milhares à sua imagem, se assim o desejar, ao mesmo tempo? Sim, ela pode criar milhares à sua imagem, mas ela é sempre a mesma, a consciência super da Virgem Maria. Meu pai olhou para mim, pensativo, como se estivesse pensando se deveria me contar algo ou não. No final ele decidiu. Eu pessoalmente vi a Virgem Maria se materializar 3 vezes. No entanto, não posso dizer que fui o único favorecido. Sei que muitas pessoas viram ela. Você se lembra de quando você era pequeno? Eu tinha sido preso pelos ingleses no subúrbio de Morfita, onde me torturaram por horas e horas sem parar. Meio nu, fui jogado em um banco de pedra. Eu estava ficando azul de frio e má circulação. Quando o dia começou a amanhecer, morto de dor, comecei a chamar pela Virgem. Ajude-me, Santa Virgem Maria, eu chorei, ajude-me. Mal havia dito isso, senti uma mão debaixo da minha bochecha, levantando suavemente minha cabeça. Nesta cela escura, vazia e trancada, não havia ninguém que pudesse ter levantado minha cabeça. Isso significa que ela materializou sua mão. Virei minha cabeça e lá estava ela. Vi a Virgem Maria. Ela se abaixou e me beijou aqui na testa e disse: descanse em paz, ninguém te ama como eu, nem mesmo sua própria mãe. A paz esteja contigo. Em no máximo 15 minutos você estará em sua própria cama, quieto e seguro, e ela começou a se desmaterializar. Caí sobre sua mão e comecei a beijá-la loucamente, sentindo sua própria carne e ossos. Beijei-a até que gradualmente desapareceu, deixando meus lábios no banco de pedra. O que ela havia me dito pareceria absurdo para outra pessoa que estivesse ouvindo, porque eu estava ali esperando que meus torturadores começassem de novo, a qualquer momento. Com toda a razão, o que eu tinha ouvido dos lábios dela era impensável. Em casa em 15 minutos. No entanto, 5 minutos depois, houve uma agitação fora da minha cela. Houve barulho e gritos: o que está acontecendo aqui? Alguém estava gritando: há algum engano aqui. Claro que não havia engano, minha prisão e tortura haviam sido feitas deliberadamente, mas ainda assim? Então, alguém que eu conhecia e que estava com os britânicos, entrou e jogou um cobertor sobre mim, me envolveu e depois fui levado para casa meio consciente. Na verdade, fui levado para casa em um quarto de hora. Tudo isso foi inventado pela minha mente torturada? Posso dizer que a Mãe de toda misericórdia me agraciou apenas? Meu Deus, não. Quem sou eu para que isso aconteça? Digo a você, meu filho, ela pode ser encontrada ao lado da cama de qualquer um, não importa quem seja, um pecador, qualquer um, não importa quem. Quando em dor, nossa Mãe, a Rainha dos Céus está bem ao nosso lado naquele momento, dentro de nós, assim como nós estamos presentes nela. E isso é uma realidade. Ele parecia profundamente emocionado com a lembrança. Alguns momentos se passaram em silêncio, então ele disse: vamos parar por aqui agora, podemos continuar outro dia. Respeitei seu desejo e silenciosamente deixei o quarto para ele e seus pensamentos. Asterisco asterisco sinais da Virgem Maria asterisco asterisco. Asterisco asterisco meu pai asterisco asterisco sempre me incentivou a ser observador e me ensinou a não acreditar em coincidências, mas sim no plano divino e na providência. Assim, inevitavelmente cheguei à conclusão de que minha vida foi indelevelmente marcada pela presença da Virgem Maria. Nasci no dia 21 de novembro, o dia em que ela entrou no templo.
2. Fui nomeada em sua homenagem por mérito do meu aniversário e também em homenagem ao meu avô Panayotis. Panaiá em grego é a Senhora Imaculada, portanto, o nome Panaiota denota aquela que é devota da Virgem Maria. 3. O sobrenome do meu marido, e portanto o meu, é Teotokis, que significa aquele que é dedicado a Teotocos em grego, que significa Mãe de Deus. 4. Minha irmã mais nova, Irene, nasceu no dia 25 de março, o dia da Anunciação da Virgem Maria. A Virgem Maria, a Mãe Divina, foi, é e sempre guiará nossa família e a mim. Asterisco asterisco vitalidade etérica asterisco asterisco. Eu frequentemente observava meu pai trabalhando com os doentes e sofredores, com pessoas debilitadas ou angustiadas na alma. Eu me perguntava, admirava e observava. Pai, sendo capaz de ler minha mente, percebia minha curiosidade, mas deixava as coisas seguirem seu curso, nunca forçando o momento em que eu deveria aprender algo novo. O que ele está fazendo? Eu me perguntava para mim mesma. O que ele faz? Como ele trabalha? De onde ele está recebendo ajuda? Obviamente de Deus, mas que parte vem do Espírito Santo, e que parte vem do Cristo Logos? Como ele coopera com eles e sabe desde o início quais resultados surgirão desse trabalho? Tantas pessoas o visitam, esperando tantas coisas dele. Como é que elas sempre saem parecendo muito melhores e mais alegres? Um dia, quando tudo estava quieto e todos já haviam partido, ele falou comigo. Eu sei que você quer descobrir como eu trabalho, quero dizer, o que exatamente eu faço. Para começar, vou te explicar de forma bem simples. Eu sorri, pensando que para meu pai, tudo era tão simples. Ele me falou dos 4 tipos de vitalidade etérica ou, como ele explicou, a substância que se torna energia etérica. Ele disse, é a mente vibrando em sua frequência mais baixa que nos dá o duplo etérico do corpo. Em outras palavras, o duplo etérico material é a mente em vibração na frequência que nos dá a substância etérica como matéria. Essa substância é transformada no corpo material. Se você se lembra, eu te disse que nenhum átomo ou célula no corpo material denso pode existir sem sua contraparte etérica. Isso se aplica igualmente aos corpos psíquico e noético, eles também têm suas contrapartes etéricas. Esses corpos existem em diferentes escalas de frequências, mas por enquanto, é o duplo etérico do corpo material denso que nos interessa. Eu já te disse, ele acrescentou, observando minha expressão atenta, que está diretamente sob a supervisão consciente do Espírito Santo porque o corpo material é puramente santo espiritual, possuindo sua própria consciência e sua própria sensibilidade, mas nada mais, pois o corpo material é apenas o meio pelo qual expressamos nosso eu como uma personalidade consciente atual. Sobre nossos duplos etéricos, existem diferentes centros. Esses centros sagrados estão diretamente sob a supervisão do Espírito Santo, como, por exemplo, o plexo solar. Depois, temos o centro na área do coração e os centros gêmeos dentro da cabeça. Esses estão posicionados entre os 2 lobos do nosso cérebro material e o cerebelo. Vou explicar por que eu chamo de angêmeo. Esse centro gêmeo nos dá claramente 2 centros diferentes em substância e função, em outras palavras, os discos sagrados. Um disco se abre a partir da raiz do nariz, entre os 2 olhos materiais. Nos indivíduos mais avançados, podemos ver esse disco cobrindo todo o rosto. O outro está situado acima da cabeça. Eu os chamo de centros gêmeos porque ambos os centros são um e o mesmo dentro da cabeça. Esse centro gêmeo dentro da cabeça do nosso duplo etérico, quando uma vez despertado, ativa o movimento completamente harmonioso do sagrado lótus. Esses discos, quando em movimento, se assemelham às pétalas da bela radiação de uma flor de lótus. Quando isso acontece, o homem então adquire seus poderes psiconoéticos. Quando o terceiro olho, o disco de lótus diante dos nossos olhos na base do nariz, é ativado, o homem pode ver a longas distâncias sem precisar estar lá. Ele usa isso como um misterioso telescópio, que pode direcionar como quiser e para onde quiser, até o fundo do oceano ou a superfície do planeta, e até penetrar em sólidos. No início, isso nos dá o fenômeno da telepatia involuntária e visão psíquica. No entanto, o controle completo nos permite uma visão psíquica plena através de nossa personalidade atual em qualquer lugar neste planeta, permeando tanto o tempo quanto o espaço. Não farei mais comentários sobre este centro, por enquanto. Em relação ao disco de lótus acima de nossa cabeça, este pertence ao grande portal que nos leva à expressão superconsciente do nosso eu, tanto como consciência quanto como autoconsciência. O homem então se liberta dos laços de carne, nervos e ossos. Depois, temos o centro do coração e o centro do plexo solar. A partir de suas funções separadas, veremos o tipo de vitalidade etérica que esses centros utilizam. O centro do plexo solar, com o disco que cobre os 3 outros centros, forma um triângulo apontando para baixo, terminando nos órgãos genitais, um centro estando no fígado, outro no baço e o terceiro na área dos órgãos genitais, completando assim a formação do triângulo. Nesse triângulo, o disco sagrado repousa em movimento, e esse triângulo, simbólico, mas todo-poderoso, é incluído dentro da esfera sagrada de luz azul celeste. Outras cores também podem ser vistas, mas essa luz azul celeste é a cor predominante. Este centro está de alguma forma misteriosa conectado à energia etérica de cada célula e átomo no corpo material denso. Você consegue imaginar isso? Um centro sendo o plexo solar, com centenas e milhares de centros no corpo material. Estou me referindo ao corpo material e ao duplo etérico de cada uma dessas células e átomos, sendo alimentados por cada centro de cada uma dessas células e átomos, e de cada órgão dentro do corpo. Assim, o éter criativo tem uma atividade múltipla e está sempre sob a supervisão do Espírito Santo. O primeiro centro no qual o éter criativo atua é o centro dos órgãos genitais de homens e mulheres, o quartel-general da vida, vida, a soberana, a dominadora, a concedente da vida, o Espírito Santo. Que tipo de éter está sendo utilizado, e qual é o trabalho aperfeiçoado que ocorre dentro do espermatozoide ou do ovário? Certamente, o trabalho mais maravilhoso ocorre dentro de cada célula, átomo e órgão. Onde houver um propósito para a função e economia do corpo material, haverá um trabalho adicional para suas várias partes. Apenas imagine uma nova vida sendo criada no corpo material. O espermatozoide servindo como meio de criação de um novo organismo separado.
Você sabia que cada espermatozoide contém toda a sabedoria total, o poder total e a bondade total do Espírito Santo? Tudo que já existiu, existe e sempre existirá está contido nele. Toda a história de toda a humanidade está registrada em cada detalhe desde o momento da passagem do nosso eu santo monádico superior através da ideia do homem, até a descida da alma eu autoconsciente em direção à sua encarnação como uma entidade, e finalmente a projeção do eu autoconsciente da personalidade atual, para ser encarnado e materializado no planeta Terra. Não acredite nas diferentes teorias que mantêm que o homem descende dos macacos. Isso é a maior blasfêmia contra a sabedoria total da existência absoluta. Quem for capaz de penetrar psiquicamente e ler o espermatozoide por sintonia, testemunhará a origem do homem desde o momento de sua descida e entrada através da ideia do homem, e todas as experiências que ele acumulou neste planeta. Você pode perguntar se isso está relacionado às suas encarnações anteriores. Não, não está. A experiência individual do homem em cada encarnação está registrada na memória cósmica, e não na experiência total do consciente, é um reflexo da sabedoria total do Espírito Santo. Este processo envolve o éter criativo, que constrói, restaura e mantém o fenômeno da vida em nosso corpo material. Entretanto, o éter de impressão é um componente diferente, localizado na sabedoria total da ideia do homem, relacionado ao corpo material da personalidade autoconsciente do homem, a personalidade permanente autoconsciente e os corpos psíquico e noético. O éter de impressão é construído pelo Espírito Santo e reside na ideia do homem, eu perguntei. Sim, respondeu ele. Como está escrito, eu vim do Pai e entrei no mundo e novamente, deixo o mundo e vou para o Pai, o João 16 horas e 28 minutos, o que significa a contemplação eterna da existência absoluta. Agora, a criação da personalidade do homem, a personalidade autoconsciente dos dias de hoje, é um reflexo dessa contemplação divina. Quando o Espírito Santo utiliza o éter criativo, ele imprime a ideia do homem na matéria, dando origem ao corpo material e à personalidade consciente que temos hoje. Este processo de criação não apenas reflete a sabedoria total do Espírito Santo, mas também envolve o éter cinético, que é uma forma de éter sensível desconhecida para o homem em sua consciência usual. No entanto, na consciência santo-espiritual, esse éter cinético atua de maneira diferente do que conhecemos, transformando a vitalidade etérica em éter criativo para construir, restaurar e manter a vida. O trabalho do éter criativo varia dependendo da função dos órgãos e das células no corpo material. Por exemplo, o éter criativo atua de maneira diferente nos ossos, na carne, no sangue e em outros órgãos, adaptando-se às necessidades específicas de cada um para sustentar a vida e a saúde. Isso demonstra a complexidade e a profundidade da sabedoria total, que permeia cada aspecto da criação e da manutenção do ser humano. A consciência, que é a extensão da entidade através da ideia do homem e da descida da alma autoconsciente permanente, é obra do Logos de Cristo. É aqui que distinguimos o trabalho realizado no corpo material pelo Espírito Santo, por um lado, e pelo Logos de Cristo, por outro. Existe uma perfeita cooperação entre eles, mas o trabalho é diferente. Nosso corpo material não é o nosso eu. Ele é construído pelo Espírito Santo, e como personalidades autoconscientes, habitamos o corpo material pela graça de Deus, até que, eventualmente, venhamos a sentir nossa unidade com Cristo, a verdadeira luz, que ilumina todo o homem que vem ao mundo, o João 1h09. Agora, fizemos uma distinção entre o trabalho realizado pela manifestação da existência absoluta como o Logos de Cristo e como o Espírito Santo. Você entendeu? Sim, eu respondi, eu entendi, mas preciso refletir sobre isso e revisar tudo para ter certeza. Perguntarei se tiver mais dúvidas. Esta conversa sublinha a profundidade e a complexidade da interação entre o Logos de Cristo e o Espírito Santo na formação da nossa consciência e do corpo material. O entendimento dessas distinções é crucial para compreender a natureza da existência humana e o caminho espiritual que nos leva à união com o divino. #Fé e vontade. Um domingo, enquanto retornava da igreja com meu pai, pensei nas pessoas devotas que havia visto durante o culto. Havia jovens, homens e mulheres idosos, alguns ajoelhados em oração, e enquanto caminhava, me perguntei se essas pessoas estavam realmente conscientes do significado do que estavam fazendo ou se estavam apenas cumprindo os movimentos por força do hábito. Decidi perguntar a meu pai sobre o assunto e obter minhas respostas. Ao chegar em casa, meu pai sentou-se em sua poltrona habitual e esperou que minha mãe trouxesse seu café. Abordando-o com certa hesitação, perguntei: posso te perguntar algo, pai? Ele sorriu, levantou o braço de sua maneira característica e me chamou com o dedo. Venha, disse ele. Sentei-me ao lado dele. O que é, querido? Papai, me diga o que realmente é fé. Essa é uma boa pergunta. O que é fé? Ou melhor ainda, o que são fé e vontade? Porque não se pode ter fé sem vontade. Para começar, a vontade é o bloco de fundação. Devemos ter a vontade de conhecer a verdade. Como podemos ter fé sem vontade? Nossa pedra fundamental indispensável é a vontade, desejo, chame-o assim, de conhecer a verdade e trabalhar nela. Isso é necessário porque a fé é produto do conhecimento e da experiência. Não podemos acreditar em algo se primeiro não sabemos que é verdade. Digamos, por exemplo, que uma pessoa lhe diz algo e pede que você acredite nela. Se você aceitar sua palavra como verdade sem primeiro provar sua validade por si mesmo, então você é tolo. Por outro lado, se você aceitar isso como a verdade, então essa crença é cega, é falsa, sem base de apoio e logo desmoronará. Ou, novamente, se outra pessoa, com o dom da persuasão, vem até você e lhe diz algo com tanta convicção que você acredita nela, isso só pode ser temporário, pois mais cedo ou mais tarde você descobrirá sua falsidade. Onde está a força da fé nisso? Ela automaticamente se desintegrará. Portanto, o pensamento racional é um requisito absoluto para a fé, que o pode mover montanhas, como disse Cristo. Pensamento racional e fé. Agora, o pensamento racional é algo que geralmente é considerado lógico. Muitas coisas que são muito verdadeiras hoje não seriam consideradas assim no passado. Elas seriam chamadas de irracionais. Nem o que era verdade então pode ser aceito como verdadeiro hoje.
Então, há 80 anos, com o padrão de pensamento racional da época, se eu tivesse dito a alguém que haveria uma caixa com frente de vidro e botões para pressionar, com um dispositivo para ligar na eletricidade, ele provavelmente não acreditaria, ele nem saberia o que era eletricidade. Então, como você poderia esperar que ele acreditasse nessa caixa, que de alguma forma misteriosa, quando o botão fosse pressionado, poderia transmitir imagens de todo mundo? Suponha que hoje, se falássemos a alguém na maneira racional de 80 anos atrás, você acha que isso poderia ser aceito como a verdade? Eu não acho. Portanto, você percebe que nosso chamado pensamento racional anda de mãos dadas com a experiência e o conhecimento adquiridos ao longo do tempo. É por isso que você nunca deve insistir que sabe algo absolutamente. Sabemos algo, e esse algo deve ser experimentado antes que possamos acreditar nele. Na época de Cristo, as pessoas testemunharam ele realizar muitos milagres, mas os cristãos de hoje os aceitam como verdadeiros? Bastante poucos não, e eles consideram aqueles que o fazem como tendo sido enganados ou como mentirosos. Esteja ciente, então, de que o racionalismo é absolutamente necessário antes que possamos construir o edifício chamado fé. Não há o suficiente hoje, então nunca tente convencer alguém de que sua racionalidade não está à altura do padrão necessário para entendê-lo. Você não vai conseguir nada. Então, querido, você vê agora que o pensamento racional é nosso primeiro pré-requisito para desenvolver nossa fé e desejo e vontade seguem. Sem experiência, como mais podemos fortalecer essa suposta fé? A fé se tornará então o poder de nossa personalidade consciente de si mesma, que por sua vez será capaz de expressar essa força. Quanto à nossa personalidade permanente alma consciente, não há questão de fé. Temos, portanto, que trabalhar com nossa personalidade consciente do presente e ajudá-la a ganhar experiência, para que quando finalmente estiver pronta e pura o suficiente, se torne uma com nossa personalidade permanente alma consciente. Fé, ele elaborou ainda, para nós, significa certeza alcançada através da experiência, que é acompanhada por um firme racionalismo e a força encontrada na vontade. Devemos utilizá-la para aumentar ainda mais nossa fé. Para mim, o poder da vontade e a força. A fé e a vontade são sinônimos. À medida que você progredir, verá que é o mesmo para você também. É precisamente essa fé ou certeza da fé, obtida através da vontade, que deve ser usada para o bem comum de seus semelhantes. O que comumente chamamos de fé não vem por si só, mas é conquistada, não é dada, mas é ganha. Preste atenção nisso, concluiu sorrindo. Está feliz agora? Por enquanto, sim, disse eu rindo e saí correndo para brincar. Atom como sol noético concedendo ao faraó Akhenaton seus raios de vida a NKH, com relevo da cidade sagrada de Akhenaten, atualmente conhecida como Enhara no Amana. No século XIV a.C., durante o reinado de 17 anos do grande faraó Hierofante Akhenaton, tanto o faraó quanto seu sobrinho sumo sacerdote Curaton denunciaram o panteão egípcio politeísta e estabeleceram um culto ao único deus Atom. Além disso, fizeram importantes alterações no símbolo da vida que estava em uso na época, removendo todos os nomes e sinais adicionados da multidão de deuses, planetas e forças mundanas elementares. Assim, o símbolo da vida, purificado pela intervenção humana, tornou-se novamente uma ferramenta de verdadeira elevação espiritual e sintonia com o ser absoluto. É crucial perceber que o homem na Terra, sob a influência do egoísmo de sua personalidade atual, tem a tendência de abusar de forças-poderes, conceitos ou símbolos benevolentes. Eventualmente, o homem voltará a si, reconhecerá esse sacrilégio e se arrependerá. Esse é o curso das coisas. Judas Iscariotes. Eu frequentemente observava como meu pai tratava seus alunos e amigos, a maneira como ele falava e os ensinava, e como ele amava a cada um deles. Ao mesmo tempo, eu também podia ver como as pessoas frequentemente tiravam vantagem de sua bondade. Incontáveis visitantes vinham à nossa casa, e eu podia ver que um grande número deles chegava com a única intenção de ganho pessoal. Me doía ver a maneira como a bondade do meu pai estava sendo abusada. Suponho que você deve estar se perguntando se ele estava ciente disso. Claro que sim, e sempre que eu levantava essa questão, dizendo, eu sei que você entende e vê tudo, então por que você não reage? Por que você deixa eles te traírem assim? Ele sempre sorria. Não sou eu que lhes traem, se é que se pode chamar de traição, mas a si mesmos. Para mim, essas pessoas não aprenderam sua lição nesta vida, então terão que voltar e repeti-la. Esse assunto surgiria muitas vezes em nossas conversas. Em uma ocasião, como um de seus alunos de longa data o havia prejudicado e, por razões próprias, havia deixado meu pai, pensamentos terríveis correram pela minha mente e impulsivamente eu disse as palavras, mais um traidor. Naturalmente, isso levou à minha próxima pergunta, por que Judas traiu Cristo? Por que ele cometeu suicídio? Que razão havia? Meu pai sabia como eu me sentia e por que eu estava fazendo essas perguntas. Ele me chamou para me aproximar dele, de sua maneira característica, dizendo, venha sentar-se ao meu lado. Naturalmente, ele estava absolutamente ciente de que eu não estava comparando ele a Cristo. Ele se virou para mim e perguntou, quem foi Judas? Quem conhece Judas e o que sabemos sobre ele? Judas, como conhecido pelos discípulos de Cristo, era um aristocrata judeu, bastante ambicioso diria eu, mas patriota, um zelota judeu, chame-o assim. Ele aspirava a libertar a Judéia dos conquistadores romanos. Havia vários milhares de pessoas com a mesma mentalidade na época. Mas primeiro, vamos examinar Judas Iscariotes como a personalidade consciente de si mesmo da época e do lugar em que ele estava. Foi ele quem se apegou a Cristo, a quem admirava muito, na esperança de libertar Israel do jugo romano por meio de Jesus. Ele tinha seus sonhos, os sonhos. E suas aspirações da personalidade presente de Judas Iscariotes, o indivíduo. Ele era um homem de pensamento e visão próprios. Ele tinha seus pontos bons e ruins, defeitos e méritos, sua própria maneira de amar e se comportar, tudo que era familiar aos discípulos. Esse era Judas Iscariotes como personalidade presente. Agora, como Judas o Zelota, havia milhares a mais em Israel, como ainda existem hoje, vibrando na mesma frequência, eu diria. Não é óbvio.
Não vemos as mesmas vibrações em todos os países do mundo, onde temos pessoas tentando mudar isso ou aquilo situação política, causando assim mais problemas? Nesse caso, eles não se chamam Judas, mas têm outros nomes. São as pessoas que sonham em libertar seu país, ou o que chamam de país, do déspota ou invasor. Portanto, o que vemos agora, além da personalidade específica de Judas Iscariotes, é uma situação que ocorre repetidamente neste planeta, muito antes da chegada do Homem-Deus. Consequentemente, podemos estudar e ver a relação de uma personalidade com outras personalidades, e também de uma circunstância para outras circunstâncias. Temos certas personalidades sob a influência de um conjunto de circunstâncias, enquanto outras permanecem totalmente indiferentes, mas por sua vez reagem a um conjunto diferente de eventualidades. Agora, começamos a ver as coisas de uma perspectiva muito diferente. Dadas as condições da época, Judas reagiu de uma forma que o levou a se comportar imprudentemente até a traição, como nós e muitos outros diriam, e ainda acreditam que ele reagiu sabiamente. Não faz diferença. Cada homem age de acordo com sua própria luz. Para esclarecer ainda mais, agora temos Judas na presença dos discípulos e do mais amado de Cristo, reivindicando o amor do Mestre como seu, abraçando-o e beijando-o a cada oportunidade, enquanto desencorajava as tentativas dos outros. Cristo devolveria o beijo. O homem-Deus deu muita importância a esse gesto. Você se lembra de que ele disse, Judas, traíste o filho do homem com um beijo? Lucas 22h48. Essa foi a maneira como Judas mostrou seu amor por seu mestre, assim como fez seu amado discípulo, João Evangelista ou Ioiona, e outros 2 ou 3 discípulos seus. Os outros mostraram seu afeto de outras maneiras. Para Pedro, por exemplo, esse rude discípulo de Cristo, pareceria ridículo beijar seu mestre. No entanto, os outros, sendo de natureza e disposição mais gentis, escolheram demonstrar seu. Judas amou deste modo. E sempre que os outros discípulos se aproximavam de Cristo, ele os empurrava veementemente para o lado, a fim de reclamar a atenção do mestre para si mesmo. Obviamente Judas amava muito a Cristo. Estando em íntima proximidade com Cristo, Judas foi muitas vezes testemunha de seus abundantes milagres. Qual era então a intenção de Judas? Qual era sua ambição? Era coroar Jesus como rei e ficar ao lado dele como seu conselheiro, pode-se dizer. Estando encarregado do dinheiro, ele já havia ordenado uma coroa de ouro. Leia a Bíblia. Quem você acha que organizou Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor, o João 12h13? Quem foi aquele que instou a multidão a dar a Cristo aquela grande acolhida? Judas Iscariotes. Seu motivo era preparar o caminho para a eventual coroação de Jesus Cristo. Uma vez, quando Cristo estava entre os fariseus, alguém lhe perguntou se ele era realmente o Filho de Deus. Cristo respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou, o João 8h58, e em aramaico Ei Eshereye, Ben Alaha, Ben Adonai Melech. Os 3 discípulos amados estavam presentes a esta resposta. Muitos levantaram pedras para o apedrejar, mas antes que a primeira pedra pudesse tocá-lo, Cristo desapareceu do meio deles. Onde caíram aquelas pedras? No chão vazio onde Cristo estivera em pé. Quantos milagres semelhantes os fariseus, seus acusadores, não viram? Claro que eles os viram e Judas também. Ele estava lá quando os agressores tentaram apedrejar Cristo por blasfêmia, como disseram, e viram Cristo desmaterializar diante de seus olhos. Foi então que Judas decidiu seu plano. Era como se dissesse, você acha que pode me recusar, mas eu vou mostrar a você. Eu vou coroar você rei. Então, ele mandou fazer a coroa, e quando tudo estava pronto de acordo com seu plano, reuniu os discípulos e o povo. No momento em que a coroa foi levantada acima da cabeça de Cristo, ele desapareceu novamente, e Judas ficou lá parado petrificado segurando a coroa em suas mãos. Cristo havia se desmaterializado pela segunda vez. Este foi o Judas enfurecido que jurou, quando eu te forçar, então você aceitará. Quando você for abusado e expulso. Era como se ele quisesse chantagear Cristo a aceitar, quando eles te atacarem, o que você fará então? Você será obrigado a levantar sua mão e mostrar a ele seu poder e glória. Você estará cansado de suportar esses vilões, e será forçado a se tornar rei. Portanto, você percebe que não era a intenção de Judas trair Cristo, mas sim coagi-lo a tornar-se líder dos judeus e, assim, provocar a fuga dos romanos da Palestina. No entanto, Jesus havia declarado claramente, meu reino não é deste mundo, significando Judas, pelo menos compreenda. Isso é exatamente o que Judas não queria fazer, compreender que Cristo não estava interessado no poder terreno. Foi por isso que ele seguiu o curso de ação, como escrito no Novo Testamento. No Novo Testamento, recebemos a lição mais preciosa de Cristo para nós em sua última noite. Judas não é um traidor. Ele é o amado imprudente de Cristo. Lavo-lhe os pés e beijos. Sim, Cristo não apenas lavou os pés de seus discípulos naquela última noite, mas também os beijou. Ele fez o mesmo com Judas antes de dizer-lhe, o que fazes, faze depressa, o João 13h27. Cristo deve ter amado profundamente Judas. Ele sabia muito bem o que ele estava prestes a fazer. Havia outra lição que Cristo queria ensinar a seus discípulos e a Nicodemos, que também estava presente naquela noite, a respeito das grandes verdades relacionadas ao Espírito. Aqueles que podiam compreendê-lo eram apenas 3 de seus amados discípulos, João, Filipe e Tiago, o restante deveria esperar até o momento de iluminação com a descida do Espírito Santo durante o Pentecostes. Em muitas ocasiões, Cristo declarou a eles, é o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida, o João 6:63. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade, o João 4h24. Vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo, o Salmo 82:6. E sereis filhos do Altíssimo, o Lucas 6h35. Eu disse, vós sois deuses, o João 10h34.
O vento e o espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do espírito. O João 3 horas e 8 minutos. Em outras palavras, o espírito respira onde quer, expressando si mesmo, nossa alma como poder da vontade e autoconsciência. Isso é o que Cristo ensinou, mas eles não conseguiram compreender seus ensinamentos. Cristo se materializou e desmaterializou diante deles, demonstrando diferentes fenômenos. Finalmente ele teve que dizer-lhes: é o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. O João 6:63. E também eu destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. O João 2 horas e 19 minutos, implicando o templo de seu corpo material. Ele sabia exatamente o que estava por vir. Ele estava ciente de que os fariseus matariam seu corpo. Ele até previu isso na presença de Judas, dizendo explicitamente: vejam. Vejam quem sou eu. Em breve serei crucificado, mas ressuscitarei em 3 dias. Mas, infelizmente, Judas estava cego. Ele só via o que escolhia ver, o que melhor se adequava ao seu temperamento e sua missão patriótica. Judas também foi testemunha do milagre no Jardim das Oliveiras, onde ouviu Cristo dizer a Pedro: guarda a tua espada no lugar dela, porque todo aquele que pegar na espada, a espada perecerá. Achas tu que não posso agora orar a meu Pai, e ele me dará mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26 2.52-53. Querendo dizer: Pedro, você não pode me defender, tem que ser assim. Portanto, Judas, ao ver que Cristo não ofereceu resistência, percebeu que ele estava prestes a ser crucificado. Foi então que ele começou a duvidar de Cristo o homem. Judas ficou desconsolado e devastado pensando que seu mestre havia perdido seus poderes e estava prestes a ser abusado e espancado, crucificado e morto. Ao ver seu amado mestre, com a coroa de espinhos ensanguentada na cabeça, ele ficou totalmente convencido de que os poderes de Cristo o haviam abandonado e que ele seria morto. Não haveria ressurreição. Judas, o homem, ficou devastado e cometeu suicídio. Esse foi seu grande erro. Quantas pessoas em desespero cometem suicídio? Acontece todos os dias. Agora, examinamos a personalidade de Judas Iscariotes, mas quantos Judas Iscariotes não encontramos em todos os lugares e sempre, em todos os períodos da história? Eles são meros instrumentos da circunstância, como mencionamos antes. No entanto, as circunstâncias inevitavelmente existem. No entanto, através do pensamento racional e da meditação, podemos transmutar nossa experiência terrena em um estado superior, como o da misericórdia ou do sacrifício, que são atributos do amor universal expresso no planeta, em nosso sistema solar e no cosmos. Então, temos essa situação, que não vou chamar de traição, porque é uma palavra muito dura, mas vou chamar de ignorância, estupidez ou angústia. Quantas pessoas também não chamamos de traidores hoje? Portanto, de qual Judas estamos falando? Estamos falando da personalidade de Judas Iscariotes, aquele que amou Cristo além de toda razão, tola e egoisticamente, ou do fanático que amava um país imaginário? Que país? Onde está agora? Hoje conhecemos a razão por trás da triste situação de guerra e derramamento de sangue entre árabes e judeus em Israel. É devido aos pensamentos e desejos dos ozelotas do passado, que agora devem ter aprendido com o caos que criaram. Veja, todos nós temos que lidar com a influência dos eventos, que devem ser dissolvidos e desenergizados, assim como com as personalidades conscientes de si mesmas das pessoas que são sensíveis a um ou outro conjunto de circunstâncias. Uma vez, quando um dos amados discípulos falou contra Judas, Cristo respondeu: cuidado quando mencionar a palavra traidor para qualquer Judas em particular, pois cada vez é a mim que vocês crucificam. Consequentemente, tome cuidado antes de pronunciar a palavra traidor contra qualquer um de seus irmãos, não importa a razão, porque naquele mesmo instante vocês estão pregando Cristo na cruz mais uma vez. Essas foram as próprias palavras de Cristo.